Queridos, queridas, filhos e filhas ministeriais, espirituais, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos começar o nosso culto ao vivo, o nosso culto em família, e eu creio que assim como os outros, não será diferente, será uma bênção para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Hoje nós recebemos testemunhos que pessoas receberam de casa ontem a palavra, o estudo, e que houve cura física. Então a palavra de Deus ela é assim, toda vez que ela é ministrada, alguma coisa tem que acontecer. Tem que haver cura, tem que haver libertação. Deus está sempre operando em nosso meio. Vamos começar orando ao Senhor, engrandecendo ao nome dEle e agradecendo por mais um dia. Eu sei que nós já agradecemos às 6 da manhã. Quem está nos grupos da CEAF, dos ministérios, sabe que a gente tem orado, tem colocado o Brasil nas mãos do Senhor. Mas quanto mais nós oramos, mais o Senhor fala e responde às nossas orações. Amém? Oremos ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos nesta noite te agradecer. Aleluia! Senhor, agradecer porque o Senhor tem nos mantido de pé. Perdoa, Pai, os nossos pecados, os pecados da nação brasileira, os pecados, ó Pai, daqueles que não têm discernimento, que não te conhecem, que não sabem, ó Pai, discernir a Tua palavra e nem o Teu Espírito. Alcança esses agora. Senhor, vai de encontro em nome do Senhor Jesus aqueles que estão vendo, assistindo esse vídeo, que estão orando, Sim, estão concordando conosco, Senhor, nesta oração. Porque quando nós concordamos em oração, o Senhor age. Sim, Deus. Pai, em nome de Jesus, Aleluia. Alcança vidas nesta noite. E que nós possamos, ó Pai, adentrar os lares, ó Pai, através desse vídeo. E que famílias possam ser alcançadas, ministradas pela Tua palavra e convencidas pelo Teu Espírito. Porque é o Teu Espírito Santo que convence o homem. Aleluia. Espírito Santo, obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor está no meio de nós. Esteja presente mais uma vez neste culto. Atuamos, ó Pai, a cada lar e também o nosso lar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. A paz do Senhor, povo de Deus. Fala, Arthur e Júlia. Melhora essa cara, Júlia Teodoro. Isso. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Nosso filho Arthur vai estar louvando, eu vou estar tentando acompanhar ele, tá, irmãos? Eu não sou profissional, mas a gente arranha um pouco, tá? Aleluia. Que hoje o fogo de Deus possa queimar em você onde você estiver. Que você possa receber esse louvor, a oração, a palavra. Amém? Em nome de Jesus. Vamos louvar. Ouvi o meu bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. E eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Larará, 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 larará. Oh, larará, 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 larará. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho
Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. E deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Larará, larará. Aleluia! Glória a Deus! Débora Santana tá falando que Arthur Teodoro é uma bênção. Você é bem-vinda aqui. Diz a sua casa. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Diz pra ele soprar o vento, sopra teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Aí na sua casa, levante suas mãos e declare: essa casa é sua. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Nossa casa é clara. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor.
Aleluia. Deus é bom. Queridos, vai divulgar para o papai. Meus amados irmãos, a paz do Senhor para você, da família SEAF, e você também que tem nos acompanhado pela nossa página da nossa igreja. Muito obrigado. Nós temos pessoas do Espírito Santo, Porto Alegre, Manaus, Itália, Portugal, tem nos acompanhado, tá? Muito obrigado a todos. Eu queria que nesse momento você pegasse sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Nós iremos ler alguns versículos. Estou com o celular, irmãos, porque se for na Bíblia eu estou cegueta. Aqui a gente dá para enxergar melhor, tá? Vai dizer assim o texto bíblico. Noé, porém, achou graça aos seus olhos. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro, porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida, debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Presta atenção aqui. Nós temos observado toda essa movimentação no mundo, e a gente entende que é uma manifestação do juízo de Deus, que não é diferente do que nós estamos vivendo hoje. A Bíblia vai dizer que Deus, a primeira instituição de Deus é a família. A gente vai ver que Adão e Eva, o primeiro filho da humanidade, por nome Caim, ele vai cometer o primeiro homicídio na Bíblia. Então você vai ver que desde a criação, desde a queda do homem, melhor dizendo, a gente vai ver o investimento satânico contra a família. A gente vai ver que dali por diante vai haver uma degradação da humanidade, até chegar à geração de Noé. Quando chega na geração de Noé, a Bíblia vai dizer que a terra estava corrompida, havia violência sobre a face da terra. E essa manifestação de pecado, essas manifestações de imoralidade, essas degradações no meio da família, vai fazer com que isso chegue às narinas de Deus.
E Deus olha para a terra e há uma necessidade de Deus estabelecer juízo. Mas só que em meio ao caos, em meio a toda a turbulência que havia naquele contexto ali, a Bíblia vai dizer que Deus achou graça em Noé. Havia um justo. E aí nós precisamos aprender algo aqui da parte de Deus. A Bíblia vai nos ensinar que Deus, ele é justiça. No Salmo 75, versículo 7, ele vai dizer: Deus é o meu juiz. A um ele abate, a outro ele exalta. No Salmo 89, versículo 14, se eu não me engano, vai declarar que as bases do trono de Deus é justiça e juízo. Então, quando Deus resolve descer com a sua justiça para acabar com toda a terra, ele observa e vê uma pessoa por nome de Noé. E ele vê que Noé era justo, porque a Bíblia vai dizer que Noé andava com Deus. E para andar com Deus, meu amado, não é qualquer um que anda com Deus, não. A gente tem que ter um padrão de santidade, a gente tem que ter um padrão de moralidade, a gente tem que ter um padrão de coisas, de condutas certas. E no meio de uma terra onde a Bíblia, nós acabamos de ler aqui, que a terra estava com violência, a terra estava corrompida, a terra estava no meio de um caos, parecido com o que nós estamos vivendo hoje. E aí a Bíblia vai dizer que nesse meio tinha um homem que andava com Deus. Pois bem, olha que coisa linda da parte do Senhor. Deus é justo. Então, por causa daquele homem ali, ele não ia destruir a terra, mas ele vai entregar. E é isso, você, pai e mãe de família, que eu quero que você entenda nessa noite. Estão tentando fazer de tudo para acabar com a nossa família. Estão tentando fazer de tudo para destruir aquilo que é mais de importante que nós temos, que é a nossa família. A primeira instituição que Deus cria na terra é a família. E a gente vai ver o investimento satânico para a destruição da família. Mas quando Deus olha, ele vai confiar algo na mão de Noé. E quando Deus olha para mim e para você, que somos famílias que acreditamos em Deus, que confiamos em Deus, temos o Senhor Jesus Cristo como o nosso único Salvador da nossa vida, a Bíblia vai dizer que antes de Deus estabelecer juízo na terra, primeiro ele avisa. Depois ele vai dizer que ele vai fazer uma aliança com Noé. Então, antes de Deus estabelecer juízo, Deus está dizendo para mim e para você que ele está estabelecendo aliança conosco. Aleluia. A igreja está entendendo o que o pastor está falando? Glória a Deus. Antes de estabelecer juízo, Deus está estabelecendo uma aliança comigo e com você nessa noite. Eu creio, Jesus. Antes de Deus vir com o dilúvio, ele vai confiar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Ele vai confiar um projeto nas mãos de Noé. Pastor, o que você está dizendo nessa noite? Eu estou dizendo que Deus vai confiar em meio a esse caos. Quem pega essa profecia? Em meio a esse caos, Deus vai confiar projeto nas nossas mãos. Aleluia! E aí, queridos, esse projeto só vai participar a nossa família. Quem está entendendo esse mistério aqui? Glória a Jesus. Em meio ao caos, Deus está confiando o projeto. Deus vai falar para Noé: olha, estou te dando uma arca. Olha que coisa linda. No meio de um caos. E esse projeto que ele está confiando na minha mão e na sua hoje, fica tranquilo, ninguém vai acreditar nele. Quem tem que acreditar somos nós. Porque você imagina, no meio daquela população totalmente pervertida, totalmente desviada dos princípios do Criador, totalmente afastada, vai vir um homem e vai dizer: olha, vai chover, hein, se arrependam. E ninguém queria se arrepender. Vai dizer assim: olha, está chegando o tempo, e ninguém estava aí para o tempo. E aí o projeto que Deus confiou na mão de Noé, ele estava ali trabalhando. Olha que coisa interessante. O projeto que Deus está confiando na minha mão, na sua hoje, ele vai requerer trabalho. E quando a gente fala de trabalho, ele está falando que a gente não pode ficar parado
achando que vai cair algo do céu. O que cai do céu é chuva e raio. Nós temos que trabalhar, meus amados. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor confiou na nossa mão e mandar e dar prosseguimento. Aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Olha que coisa interessante. Ele colocou o projeto na mão de Noé. E o projeto que Deus está colocando na minha mão e na sua hoje, ninguém vai acreditar. Está entendendo isso aqui? Ninguém vai acreditar. Mas dentro da sua casa, você tem que entender que esse projeto quem te deu foi Deus. Quem colocou na tua mão foi o Senhor. Quem acreditou em você foi Deus. Irmãos, eu estou falando de um contexto de Noé. Todo mundo rindo do camarada. Esse cara é louco, construiu uma arca. E a arca era grande, irmãos. Havia 4 andares dentro da arca. O negócio era grande, gigantesco. E assim, mas só que aquilo que se tornou grande, não começou grande, você está entendendo? Aquilo que se tornou grande, começou pequeno. E requereu de nós, e de Noé, muito trabalho. Vai requerer de nós muito trabalho. Então fique em paz, porque Deus está colocando algo na minha mão e na sua. Mas é para você entender que vai requerer muito trabalho. E esse trabalho você tem que envolver toda a sua casa. Aleluia. Porque Noé, ele envolveu toda a casa dele. E aí, dentro desse envolvimento do projeto, muitos vão chamar a gente de louco, de maluco. Sabe qual é um dos projetos que a gente tem que prestar atenção? A nossa família, o cuidado com os nossos filhos, o cuidado com os nossos cônjuges, o cuidado de Deus para nós. Porque em meio a isso que nós estamos vivendo, em meio a isso que está acontecendo, uma tribulação, uma manifestação de pânico generalizada, aí a gente tem que parar para pensar, irmãos, quando é que um político vai estar preocupado com o pobre? Quando é que um político vai estar preocupado com as nossas necessidades? Vamos ver a história do Brasil e do mundo. E a gente está vendo os governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro falar que está preocupado com a vida. Está nada. Nós temos que prestar atenção no projeto que Deus confiou na nossa mão, que é a nossa família. Aleluia. E cuidar dela, irmãos, e colocar diante do Senhor para que Deus venha nos dar livramento, para que Deus venha nos guardar em meio a esse caos que nós estamos vivendo, em meio a essa tribulação que o Senhor tem permitido a gente passar. Mas eu tenho uma palavra de vitória para a minha vida e para a sua nessa noite. A gente já venceu guerras piores. É verdade. E não vai ser essa guerra que vai fazer a gente parar. Nós vamos passar por cima e o nome do Senhor vai ser glorificado pelo poder que há no nome de Jesus. Eu creio, Jesus. E aí, olha que coisa interessante. O texto vai dizer, irmãos, que nesse processo de trabalho, ele vai construindo a arca e demora tempo. E o tempo, irmãos, é uma das ações que o Senhor vai trabalhar em nós e vai fazer a gente entender o que está dentro do nosso coração. Vai revelar o que está no nosso coração. O tempo revela corações. E é nisso que a gente tem que estar pautado. E a cada dia que Noé e sua família ia trabalhando, Deus ia contemplando o coração de Noé. Então não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Continue trabalhando. Continue guardando a sua casa com oração, com jejum, com palavra, com adoração, com louvor, com dízimo, com oferta, com voto, com oferta alçada. Continua trabalhando isso na sua casa. Porque quantos gritos Noé ouviu? Tá maluco? Para de fazer isso. Porque ninguém estava acreditando. E realmente ninguém tem que acreditar. Somos nós que temos que acreditar naquilo que Deus confiou na nossa mão. Aleluia. E eu te faço uma pergunta: você tem acreditado naquilo que Deus confiou na sua mão, na família que Deus tem te dado? Aí você pode dizer assim: poxa, pastor, a minha família é atribulada. Calma que eu vou chegar nessa parte. Ah, pastor, minha família é isso, minha família é aquilo. Aí ele vai dizer que passou o tempo. A arca já está pronta com seus compartimentos. Deus dá ordem para os animais entrarem na arca. Um casal de cada espécie.
E aí bota 4 compartimentos e a casa de Noé em cima. Olha que coisa interessante, irmãos. Ali tinha todo tipo de animal. Todo tipo. Imagina o cheiro de urina e de fezes que tinha naquele lugar. Trazendo isso para o nosso contexto de hoje, isso daí são os problemas familiares. Imagine, irmãos, a fedentina que estava dentro daquela arca, entre os animais. Todo dia a família tinha que ir lá e fazer a limpeza das fezes, limpar a urina. Imagina isso. Isso trazendo para nós hoje são os problemas familiares que nós temos. E nós temos que pedir graça a Deus. Aleluia. Temos que pedir graça da parte de Deus para que Ele venha nos dar capacidade para a gente conseguir administrar esses problemas. Mas perceba, irmãos, que em nenhum momento a gente vai ver Noé tentando pular da arca. Sabe por quê? Percebeu uma coisa? Que Deus deu o projeto para Noé da arca, mas a arca não tinha timão. A arca não tinha o leme embaixo. Não tinha nada disso. E aí você precisa entender que a direção da sua casa não é sua. Aleluia. Deus entregou o projeto, mas a direção é dele. Deus confiou o projeto, mas a direção é dele. Deus colocou o projeto na sua mão, mas a velocidade vem dele. Aleluia. E a gente não pode se esquecer disso, irmãos. Para, sacerdote, para, mulher de Deus, de querer ficar fazendo as coisas na força do seu braço. A direção é do Senhor. A velocidade é do Senhor. Confia em Deus. Porque perceba, Deus deu uma grande arca, mas não deu timão, não tinha direção. Sabe por quê? A direção... Internet. Isso, internet. Volta. Todo mundo viu que a arca estava embaixo, amparada por madeiras. Até então, as pessoas pensavam assim: esse negócio aí não vai para frente, essa família não vai para frente, esse casamento não vai para frente, esses filhos não vão para frente, esse projeto não vai para frente, nada disso vai para frente, porque a arca estava embaixo. Mas só que eles esqueceram do que Deus havia falado, que ia mandar água, ia mandar dilúvio. E as águas que Deus mandou, veio água de cima e veio água de baixo, porque a Bíblia diz que choveu e as fontes se arrebentaram. Então veio água de cima e água de baixo. E aquilo que estava embaixo, você está entendendo o que Deus está falando? Deus começou a fazer a arca se levantar e a arca começou a pegar uma direção. Muitos vão olhar você por baixo, mas quando eles menos esperar, você vai estar por cima, a sua casa vai estar por cima, o teu filho vai estar por cima. Pastor, o que é minha casa por cima? É a harmonia do Espírito Santo na sua casa, é você ver os teus filhos nas melhores escolas, os seus filhos alcançando as melhores premiações, chegando em patamares maravilhosos. Eu profetizo isso sobre a vida da sua casa, o seu casamento sendo abençoado, os seus filhos, a sua descendência não vai ser miserável. Você vai alcançar da parte de Deus as melhores coisas que o Senhor tem preparado para nós. Aleluias. Isso é formidável da parte de Deus. Glória a Deus. Interessante? Não teve direção. A direção quem dá é Deus. Não teve velocidade. A velocidade quem dá é Deus. E aí, meus amados, a gente olha assim, o que vai acontecer agora? Como é que está a minha família? Já está passando 150 dias, diz o texto. Mas algo que o texto fala é que em nenhum momento Noé questionou o projeto. Quantos pais e quantas mães amaldiçoou seus filhos, amaldiçoou seu próprio casamento. Ei, a nossa boca, Deus colocou palavras para a gente abençoar. Aleluia. O que a gente tem que amaldiçoar são as obras de Satanás. Mas aquilo que Deus estabeleceu para nós, aquilo que Deus confiou, que são nossas heranças, abençoa a vida deles. Abençoa o seu casamento. Eu tenho uma palavra boa para você.
Seu casamento é de Deus. Aleluia. Os seus filhos são de Deus. Glória a Deus. Você pode estar assim, pastor, porque você não sabe como é que é a minha vida. Declare, irmãos, que o seu casamento é de Deus. Chama Jesus para reinar no seu casamento, na sua casa, no meio dos seus filhos. Entenda esse propósito. Olha que coisa interessante. Ninguém deu crédito, ninguém acreditou no projeto que Deus havia confiado para Noé. Mas Noé acreditou porque ele andava com Deus, ele conhecia Deus. E sabe o que aconteceu? No meio daquele caos, a família de Noé foi preservada. Pastor, melhor isso daí. No meio desse caos que nós estamos vivendo, no meio desse terrorismo emocional, no meio dessa pandemia, onde a gente já está com 77 mortes no Brasil, Deus vai preservar a nossa casa. Deus vai preservar os nossos filhos. Deus vai preservar o nosso casamento. Deus vai guardar a nossa casa. Quem pega essa palavra? Aleluia. Quem pega essa palavra? Em nome de Jesus. Oh, meu Deus do céu. E é interessante que ele confia no Senhor e na sua palavra. Quantos crentes estão perdendo o equilíbrio espiritual e emocional nesse momento de pânico? E você acha que não existia pânico na época de Noé? Você acha que não existia tribulação na época de Noé? A Bíblia diz que a terra estava cheia de violência. Eu vou traduzir isso para você. Era muito derramamento de sangue. Era homem com homem, mulher com mulher. Era um caos tenebroso, irmãos. E Deus preserva a família de Noé. E Deus está preservando a minha casa e a sua nessa noite. Creio, Jesus. É interessante, irmãos, que Deus vai dar a direção para Noé falando assim: solta um corvo. Isso aqui, irmãos, a gente traz dentro de uma tipologia bíblica. Ele vai trazer uma informação para nós. Soltou o corvo. Havia pessoas mortas, porque a Bíblia vai dizer que esse dilúvio foi total, não foi parcial, como alguns teólogos acreditam. A Bíblia diz que toda a terra, toda a vida que havia na parte da terra, ela morreu. Só ficou a família de Noé. Então vamos entender algo aqui interessante da parte de Deus. Ele solta o corvo pela janela. E janela para nós é uma porta de oportunidade. Quem entende esse mistério aqui? Aleluia. Só que você tem que saber o que você vai liberar por essa porta, por essa janela, que é uma porta de oportunidade. Noé soltou o corvo. Corvo é um animal que come carniça. Ele foi e a Bíblia diz que ele não volta. Por quê? Provavelmente ele encontrou uma carniça no meio do caminho. Então nós temos que ter o cuidado de ter a direção do Espírito. Depois a Bíblia vai dizer que ele vai soltar uma pomba. Passado algum tempo, ele percebe que o corvo não volta. Passou um tempo, vai soltar uma pomba. E a pomba vai trazer no seu bico um galinho de oliveira. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe qual é a informação? Além de ser uma tipologia de Cristo, do Espírito Santo, mas sabe o que ele está passando para nós? Ele está falando assim para Noé: Noé, a esperança não está morta. A fé não está morta. Quem está entendendo isso aqui? A nossa fé não pode ser abalada em meio ao caos. No momento que você achar que está vindo um abalo sobre a sua vida, Deus está dizendo para mim e para você: estou trazendo a esperança no seu coração. Aleluia. Estou trazendo a esperança na sua casa. Estou trazendo a esperança no seu ministério. Estou trazendo a esperança no meio dos seus filhos. Estou trazendo a esperança no meio da sua casa, no meio da sua família. Então, meus amados, o Espírito Santo trouxe a esperança, a fé de dias melhores.
E ali, irmãos, ele já estava mais de 150 dias dentro daquela arca, com a sua casa. E aí eu te pergunto, faltou comida? Faltou bebida? Deus providenciou tudo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, vai dizer algo muito poderoso para nós, que tem muito crente que precisa aceitar Jesus de novo. Pelo amor de Deus, aceita de novo, porque você ainda não entendeu o que é isso que Deus está permitindo acontecer. Ele cuida de tudo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a nossa fé não pode ser abalada, irmãos, em meio a esse caos. Deus está colocando tudo no lugar. Eu creio. Nós não podemos perder o foco. Precisamos estar atentos às profecias bíblicas para o mundo. Precisamos estar atentos às profecias para a nação brasileira. Ei, Deus está levantando uma pomba e está trazendo galho de oliveira no bico para nós. Quem está entendendo esse mistério aqui? Aleluia! Deus está trazendo a esperança. Deus está trazendo a paz. Deus está trazendo coisas poderosas da parte dele para nós. Sabe por quê? Mas olha a atitude de Noé, irmãos. E tem que ser a atitude da gente quando isso acontecer. A Bíblia diz que a arca para no alto do monte. A família de Noé vai descer da arca. Eu já estou lá em Gênesis capítulo 8. A Bíblia vai dizer no verso 3: e as águas iam se escoando continuamente sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. A arca repousou no dia 17 do mês sobre os montes de Ararat. Ele abriu a janela, já falei sobre isso. Aí vai chegar aqui, a gente vai ver a partir do verso 20, que depois que Noé sai da arca, depois que Noé é preservado, olha o que Deus ministrou no coração desse homem. E isso a gente não pode esquecer. Quando essa loucura de pandemia acabar, quando essa quarentena, esse isolamento, isso tudo que a gente está passando, algo que eu nunca vivi isso. Mês que vem eu faço 43 anos de idade. Estou com cara de 25. Aleluia. Mas eu nunca vivi isso. Acredito que muitos anciãos não viveram isso que a gente está vivendo, irmãos. Mas olha o que a Bíblia vai dizer. Que quando a arca para no Monte Ararat, desce Noé, sua família, desce os seus animais. A Bíblia vai dizer que edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, ofereceu holocausto sobre o altar. Olha, e o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como diz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, e verão e inverno, dia e noite não cessarão. Sabe o que Deus está falando comigo e com você aqui? Quando isso tudo acabar, seja grato. Seja fiel ao Senhor. Aleluia. Traga uma oferta, levanta um altar de adoração. Confessa a Deus. Porque essa ação de Noé, ela nos deu segurança até o dia de hoje. Porque você não vai mais ver Deus amaldiçoar a terra. Você não vai ver mais Deus fazer intervenções nesse nível de dilúvio. A gente está vendo aqui a segunda recriação de Deus, a recriação de Deus. Deus vai recriar novamente. E a partir de Noé,
vão ser formadas novas gerações. Então, meus amados, a sua casa, ela tem que estar preservada. Aleluia. Você tem que estar atento. Edifica um altar. Acabou isso tudo que está acontecendo. Edifica um altar para o Senhor na sua casa. Declara que a tua casa, ela anda com Deus. Que a tua casa, ela vai cumprir o propósito. Deus confiou uma família nas suas mãos. Então, cuide da sua família. Noé não conseguiu ganhar ninguém para Jesus, né? Podemos dizer assim. Não ganhou ninguém. Não alcançou ninguém. Mas o maior prêmio que nós temos, irmãos, é eu conduzir a minha casa para morar no céu. Aleluia. E essa foi a atitude de Noé. Noé, ele consegue colocar toda a sua casa no centro da vontade de Deus. Então essa é a palavra que eu tenho para a comunidade evangélica Amor e Fé nessa noite, tá? Nesse momento eu quero abençoar a sua vida, eu quero fazer apelo, tá? Você que ainda não é evangélico possa estar nos assistindo, você que está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar nessa noite a você voltar para os caminhos, você que se encontra nesse momento com algum tipo de enfermidade, com algum tipo de depressão, síndrome do pânico, eu quero profetizar cura agora, eu quero profetizar milagres sobre a sua vida, tá? Meu irmão Lúcio, estão enfermos. Tá? Eu quero orar também pelos enfermos. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te apresentamos, ó Deus, a vida da Lorena, a vida da irmã Lúcia, ó Deus amado, a vida dos demais irmãos que se encontram enfermos. Ó Deus amado, nós queremos liberar a cura sobre a vida deles, pelo poder que há no nome de Jesus. Ó Deus amado, que todo espírito de enfermidade bata em retirada agora, nós te damos uma ordem, saia dos corpos agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Mas, ó Deus, que seus filhos sejam cheios do teu Espírito agora, para a glória, louvor e majestade do teu nome. Ó Deus amado, também eu quero abençoar aqueles que têm acompanhado os nossos cultos, as nossas programações. Vai de encontro a eles agora, vai de encontro às suas casas. Que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, esteja sobre eles, pelo poder que há no nome de Jesus. Ó Deus amado, também quero te apresentar aquele teu filho, Pai, que se encontra afastado, que possa estar voltando para os seus caminhos agora. Aquele, ó Deus, que recebeu um convite para estar assistindo a Deus esse culto, que ainda não te conhece, ó Deus amado, mas que sentiu o desejo no coração de te aceitar como único e suficiente Salvador. Escreve o nome deles no livro da vida. Ó Deus amado, em nome de Jesus, joga por terra toda a ação do mal. Ó Deus amado, nós queremos abençoar, Senhor, os teus filhos que estão regressando para os teus caminhos. E, ó Deus, muito obrigado por tudo. Senhor, nós abençoamos a família Amor e Fé. Nós abençoamos aqueles que têm nos assistido, os nossos amigos, nossos irmãos, aqueles de perto, aqueles de longe. Toma cada um deles em tuas mãos. Toma as famílias e, ó Pai, toma nas famílias, guarda as famílias, preserva, Senhor. Assim como o Senhor preservou a família de Noé, preserva nossas casas. Em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Nessa noite, quero passar para a igreja que nos ouve. Nós estamos pensando em fazer culto domingo, sim, tá? Com número de pessoas controlado, tá? A gente está estudando essa possibilidade. Eu e a pastora Fabiana e o pastor Rafael, nós estamos buscando uma direção, tá? Um discernimento para não ter aglomerações. As nossas igrejas, graças a Deus, a Nujoc tem uma capacidade para quase 400 pessoas. A nossa igreja no Arsenal
tem uma capacidade para 200 pessoas, e a nossa igreja no Novo México tem uma capacidade também para 200 pessoas. Então, dentro dessas capacidades, a gente está buscando uma direção, um número de pessoas. Talvez domingo a gente consiga, pelo menos no Jockey, fazer 2 cultos. No Arsenal e no Novo México a gente vai ver para fazer um culto só, tá? Mas nos acompanhe nas redes sociais, tá? Na nossa página. Amanhã eu vou estar dando estudo sobre o compromisso ministerial, tá? Que o presbítero Jorge Ricardo solicitou. Na segunda-feira a gente vai estar dando o estudo que o presbítero Marcelo, a diaconisa Fernanda Pinto nos pediu, que é ser cheio do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo. Então nós estaremos nessa ligação. Domingo amanhã temos estudo, domingo pela manhã temos a nossa escola bíblica dominical. A gente vai estar encerrando, né, o trimestre, tá? A gente vai estar falando sobre a velhice de Davi, tá? Então não deixe de nos acompanhar a partir das 10 horas da manhã, domingo agora, tá ok? E eu quero fazer um posicionamento político, social e espiritual, tá? Queridos, vamos entender o que está acontecendo no Brasil, tá? Nós já passamos por muitas batalhas e nós, graças a Deus, conseguimos vencer cada uma delas. A batalha que está diante de nós, a primeira batalha é o pânico que foi instaurado pela Rede Globo de televisão, e aí a gente está vendo outras emissoras televisivas tá na mesma batida, uma ou outra que difere, tá? Já está começando a mudar o seu discurso, tá? Eu sempre falo que eu procuro ser uma pessoa justa em todos os meus comentários, tá? Então a gente veio de 13 anos de um governo que arrebentou o Brasil. E a gente está 1 ano nos quebradinho, vendo um homem que é temente a Deus, reconhece o Senhor como Salvador da vida dele, a sua esposa é uma diaconisa da casa do Senhor, né? A sua filhinha mais nova professa a fé, outros filhos dele também professam a fé em Cristo Jesus, e o nosso presidente não é uma pessoa perfeita, ele comete erros sim, mas precisamos entender a visão que ele está tentando passar para nós. Vamos lá, meus amados, somos 244 milhões de habitantes. Toda a guerra que a gente viu na face da terra, ela vai deixar mortos e feridos. A intenção é que ninguém morra, mas infelizmente já são 77 que morreu desse vírus, né, maldito aí, tá? O Covid-19. E infelizmente nós temos que ser sóbrio. A gente entende que vai morrer mais pessoas, tá? Mas são 36 milhões de pessoas que trabalham na informalidade. E temos 14 milhões de desempregados, ou seja, mais de 25% da população brasileira está parada, sem fazer nada. A gente já está vendo alguns supermercados sendo saqueados. E o que isso pode proporcionar lá na frente para nós, né? Imagina a crise que teve no Estado por falta de pagamento. Isso as pessoas esquecem. A gente, como brasileiro, a gente tem a memória muito curta, irmãos. Pessoas que não receberam salário no Estado, não estão recebendo, não está normal os salários até o dia de hoje, se suicidaram, perderam vidas, né? E o que você acha que vai acontecer se esse isolamento continuar? Tá? Então a gente tem que tomar as devidas precauções daquilo que a gente tem visto.
Mas infelizmente, irmãos, ou felizmente, a gente vai ter que bater de frente com esse Covid aí. E aí, Josué, capítulo 1, versículo 6 e diante, vai dizer assim: esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu te ajudarei, eu sou contigo. Creio, Jesus. Então a gente vai ter que bater de frente, irmãos. Porque a partir de segunda-feira, a gente já está vendo, né, o bobão do governador Wilson Witzel e o bobão lá de São Paulo já está falando em voltar à normalidade, porque eles sabem que isso tudo é um grande golpe político que querem dar. Porque o nosso presidente, ele tem muitas falhas, mas ele tem uma qualidade que nenhum deles tem. Qual, pastor? Ele é honesto. 2, ele ama o Brasil. 3, ele é patriota. Então a gente vê isso tudo acontecer, mas só que o brasileiro está acostumado com o errado. Você não está defendendo o presidente. Tá? O brasileiro está acostumado com as coisas erradas. Então, quando a gente vê toda essa situação, o brasileiro é acostumado com as coisas erradas e vem alguém para trazer o certo, fazer o povo trabalhar, gerar emprego, não. Querem voltar para a roubalheira. Querem voltar para o jeitinho brasileiro. Quer voltar para ficar vivendo de Bolsa Família o resto da vida. E não é isso que Deus tem para nós. Que Deus tem para nós. Então, meus amados, faço aqui um clamor, um pedido, melhor dizendo, vamos clamar pela vida do nosso presidente, vamos clamar pelo Brasil, vamos clamar pelo estado do Rio de Janeiro. Ellen Guedes de Tefé, diretamente de Tefé. Amo Tefé, Amazonas. Joana Beijo. Costa de Araruama, Renata Mendes lá de São Pedro da Aldeia. Deus é bom, tá? Então a gente tem que ter esse entendimento, irmãos. Há algo totalmente por trás. Eu botei um vídeo nas minhas redes sociais do Ceasa de São Paulo, a quantidade de alimentos estragados, né? Igreja, comunidade evangélica Amor e Fé, não se baseie pela Rede Globo. A doença que mais mata no mundo é a tuberculose. O Covid-19 está lá em 18º, 19º na listagem. A gripe normal mata mais que o Covid. Os acidentes de trânsito mataram mais no Brasil do que a guerra na Síria, que já perdura 9 anos e só morreu 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas. E aqui no Brasil, o acidente de trânsito já matou até ontem, ou melhor, até hoje, 650 mil pessoas. E a fome? Não vou nem falar da fome, irmão. Sabe por que essas autoridades estão preocupadas com o Covid-19? Porque o Covid-19 mata o rico. Porque nós que somos pobres, mas ricos de Deus, a gente come arroz e feijão, ovo frito, farinha. E sabe o que isso gera em nós? Imunidade elevada. Amém. E aí as doenças não conseguem nos pegar. Então, o Covid mata o rico. Quem é que viajou para fora? Será que eles estão preocupados com a gente mesmo? Já que a China estava avisando desde o final de novembro do ano passado, vamos acordar a igreja. Nós não somos a igreja da década de 50, nós somos a igreja do século 21. E a igreja do século 21, ela pensa, ela raciocina. Então vamos acordar, a comunidade evangélica Amor e Fé, não se baseie. Se você quer saber como é que funciona o Covid, vai lá no Google, nas fontes da OMS, Organização Mundial de Saúde, vai observar os médicos de verdade, não esses médicos contratados igual Drauzio Varela e esses médicos que a Globo tem colocado aí nos jornais, não. Eu acho interessante que aquele casal do RJTV, Edmilson Ávila e a outra lá que eu esqueci o nome dela, Mariana Gross, eles deveriam ser presidente do Brasil, porque eles têm a solução para tudo. Eles têm a solução para tudo, irmãos. Então, meus amados, vamos acordar. Não se baseie na Rede Globo, tá? Não se baseie nas redes televisivas que não têm a preocupação com a verdade. Vamos nos preocupar com a verdade, tá? Em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra de alerta como pastor.
como formador de opinião, tá? Como cidadão brasileiro. E você vai ver que até maio tudo vai voltar para o lugar. Eu creio. Até maio tudo vai voltar para o lugar. Amém? Nesse momento, faça assim com as suas mãos. Eu quero liberar a bênção apostólica sobre a sua vida. E o grande amor de Deus. Eu recebo. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu recebo. E as doces consolações e comunhão do Espírito Santo. Eu recebo. E todos aqueles que aguardam a volta triunfante de Cristo. Diga. Amém. Bate palma para Jesus. Para terminar o culto nessa noite. Em nome de Jesus. Gabriel, saudade de você, meu filho. Deus abençoe. Todos. Nós amamos todos Amém. Os nossos filhos. Aleluia. Irmãos em Cristo. Glória. Pastores. Amém?